Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, mais uma vez estamos aqui para passar uma semana maravilhosa na presença de Deus, começar o dia bem, aprendendo a santa palavra do Senhor. Então pegue a sua Bíblia, porque nós vamos continuar a estudar aí o devocional de Ruth. E se tem te abençoado, deixa aquele joinha no vídeo, compartilha com alguém que precisa, vamos crescer essa família de vencedoras, eu conto com você. Então vamos começar? Olá, minha querida amiga, mulher que vence, que bom que você está aqui. Estamos começando mais uma semana juntinhas na presença de Deus, aprendendo a palavra que nos liberta, que nos levanta, que renova as nossas forças. Então hoje eu quero ser breve, mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você, gente. Tá chegando tantos testemunhos pra gente no WhatsApp e também em outras mídias, no Facebook, Instagram, aqui no YouTube, nos comentários. Eu não consigo compartilhar todos porque são muitos testemunhos por áudio. Então eu tava pensando o seguinte, de agora nos vídeos, logo no início, eu ler alguns testemunhos aqui, né? Não muitos para não ficar extenso o nosso vídeo, o nosso estudo, mas deixa nos comentários aí pra mim o que você acha. Você acha que é uma boa ideia? Eu vim aqui trazer pelo menos 2 por dia, eu ler os testemunhos que vieram escritos aqui no vídeo e os áudios eu mando lá, não sei. Deixa aí nos comentários, me ajuda a pensar, porque eu fico com o coração na mão, são tantos testemunhos lindos, mas eu sei que quando eu mando muito testemunho lá no grupo, o celular pesa, não é verdade? Então me ajuda a pensar e escreve aí nos comentários, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Ruth. Agora nós vamos para o versículo, nós lemos o versículo 3, né? Nós também tivemos aqui aquela conversa com o meu esposo, que foi uma bênção. E sempre que ele puder, né, que ele tiver um tempinho, puder estar aqui também ajudando a esclarecer dúvidas, vai ser bênção, né? Ruth, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então a gente já viu toda a história, né? Uma semana falando dessa família. E eles estavam na terra onde Deus não mandou que estivesse, no meio do povo que Deus não mandou que estivesse. E o que aconteceu? O salário do pecado é a morte. Elimeleque, o pai da família, morreu, deixando ela mãe solteira com 2 filhos, né? Só quem é mãe solteira sabe como é difícil, né? Então ela ficou com 2 filhos homens, mas pela idade aqui dá pra ver que já eram 2 homens que davam para casar, porque no versículo 4 diz: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Até aqui já é suficiente para a gente falar o que eu tenho que falar para você hoje. Então, eles casaram com as moabitas, né, na terra onde Deus não mandou que eles estivessem, no meio do povo que Deus não mandou que eles estivessem ali, porque era um povo que, como eu disse para você, Moabe foi filho de Ló com a própria filha, né? Foi resultado de um incesto. Então do Moabe veio todo esse povo pervertido. A gente já viu tudo isso. Se você não estudou os outros, volta lá e aprenda, que você vai crescer muito. E Deus pediu, era o mandamento do Senhor, e tem várias outras partes na Bíblia de Deus falando que o povo de Deus não poderia se misturar com o povo de Moabe e tudo mais. Tem até uma parte muito interessante aqui que eu quero que você leia para você entender mais. Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 3, olha só. Deuteronômio 23, 3, diz assim: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Olha só. Então tá bem claro, em toda a Bíblia, tá várias vezes Deus falando que os moabitas, eles não poderiam entrar na presença do Senhor, que era um povo pervertido, era um povo pecaminoso, tava tudo muito claro. E você acha que Elimeleque e Noemi e toda a família não sabiam disso? Por que eles saíram de Judá, da terra de pão, da casa de pão, para poder ir para um lugar pecaminoso, né? Isso chama o quê? Desobediência à palavra de Deus. E quando Elimeleque morreu, eles ainda ficaram mais 10 anos naquela terra, sabe? Então a primeira coisa que eu lembro aqui, que eu aprendo como lição, né, é que a gente precisa aprender com os erros passados. A gente precisa aprender com os erros passados. Tem gente que
Meu Deus do céu, a vida dela não vai pra frente porque ela comete sempre os mesmos erros. Ela vê que não dá certo, ela vê que ela já quebrou a cara e ela continua fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas já vai, eu vou aproveitar. As solteiras sempre reclamaram que eu não falava de namoro, pra solteiras, então agora eu vou falar. E as solteiras sempre falam sobre isso, né? Mas vamos dar um exemplo da vida sentimental. Quantas mulheres já entendeu que morar junto não dá certo? Né? Mas ela larga de um, vai morar junto com o outro. Não dá certo, larga do outro, vai morar junto com o outro. E ela continua cometendo os mesmos erros. Enquanto isso, ela poderia estar paradinha, quietinha, esperando Deus curar o seu coração, preparar um príncipe para ela poder casar, ter uma família e ser feliz. Isso é muito sério. Eu estou falando isso porque eu atendo mulheres, eu cuido de mulheres, eu sei que isso é muito real. Não, elas não pensam duas vezes antes de pegar as coisas e morar na casa da pessoa, ou trazer a pessoa para dentro de casa. Já viu que isso não dá certo. Então a gente precisa aprender com os erros passados, que Noemi, ela já viu que tinha dado errado. Ela perdeu um marido, ele morreu, e ela ainda ficou 10 anos ali, insistindo no erro, na onde que Deus não queria que ela estivesse. Tem muitas pessoas assim também, que ela vive cometendo os mesmos erros, as mesmas burradas. E é uma coisa que você tem que falar: Deus, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que aprender com os meus erros tem que ser degraus, né? Você erra, ok, aprendi, estou por cima desse erro, ele está embaixo dos meus pés, vou para os próximos degraus e vou crescendo. E a gente precisa observar também o erro dos outros, aprender com o erro dos outros. Porque uma coisa é você cometer seus próprios erros, né? Mas outra coisa é você poder observar o erro dos outros e não cometer os mesmos. Isso é uma bênção. Isso é o sábio que faz, o sábio observa. A Bíblia fala muito em Provérbios o quanto que o sábio é observador. E é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Eu já até falei, eu acho que foi no Devocional da Mulher Virtuosa, eu falei que existem 3 tipos de pessoas na vida, né? Que aquela pessoa que é tola, a pessoa que é inteligente e a pessoa que é sábia. Eu falei que a tola é qual? É aquela que erra de novo, não aprende, erra de novo, ela erra de novo e ela comete sempre os mesmos erros. A inteligente, ela erra uma vez e ela já entendeu o que não fazer. E ela não erra de novo, ela aprendeu com o erro. O sábio, ele aprende só de ver os erros dos outros. Ele observa os outros errando e fala: eu não vou cair nessa, e não cai. Então quem você tem sido na vida? A tola, a inteligente ou a sábia? Né? Se você tem sido a tola, tá na hora de você falar: Deus, eu preciso despertar para a vida. Até quando eu vou continuar cometendo sempre os mesmos erros, falando sempre o que não deve? Né? Tem pessoas que sempre caem nos mesmos erros de falar aquilo que não deve. Ela não segura a língua, Você está ali numa confusão, uma briga, ela fala palavras que dói, que machuca, e ela sabe que ela vai perder a pessoa, mas ela continua sendo essa pessoa que não segura, que não refreia a sua língua. A Bíblia manda a gente refrear a boca do mal, né? Então a gente precisa aprender com os erros do passado, levantar, olhar para trás e falar: eu não vou cair nessa. É igual pessoas também que ela sabe que ela tem um problema na vida financeira, ela precisa pagar as contas, mas ela continua gastando mais do que ela ganha. Ela sempre gasta mais do que ela ganha, é incrível. E ela comete sempre os mesmos erros. Quando chega o dinheiro na mão, qual que é o certo? Eu vou tirar o meu dízimos, eu vou colocar a minha conta no papel, vou ver quanto que eu tô devendo, quanto que eu ganhei, vou colocar o dízimo em primeiro lugar para me ter a bênção do Senhor no meu salário, né? Vou pegar todo o meu dinheirinho, vou fazer a conta aqui, vou ver se vai dar, vou pagar minhas contas, vou ver o que é prioridade, vou pagar tudo certinho, vou comprar as coisas, o que sobrar eu gasto. Mas não, parece que ela fica cega quando ela ganha um dinheiro, ela começa a gastar o que ela não tem. E ela deixa para pagar as contas depois que ela já gastou, que ela comprou, que nem precisava. E dá o dízimo então, nem passa pela cabeça. Então até quando você vai continuar cometendo os mesmos erros? Isso está travando a sua vida. A Noemi, ela continuou 10 anos lá. Aí o que aconteceu? Os filhos morreram também, né? Ficou ela sozinha com as 2 noras. E então não desrespeite o Senhor, não desobedeça. Eu quero ler com você aqui rapidinho Provérbios capítulo 22. Eu amo esse versículo de Provérbios 22. Versículo 28. Eu amo a palavra de Deus. E são versículos que eu carrego por toda a minha vida, eu jamais vou esquecer. Provérbios 22, 28 diz assim:
Não remova os limites antigos que teus pais fizeram, né? Não remova os limites antigos que seus pais fizeram, né? Então esses limites antigos são situações mesmo nas nossas vidas que Deus fala para nós não. E na Bíblia é cheio de exemplos, é cheio de coisas do que fazer, do que não fazer, como a situação aqui dos filhos de Noemi que foram casar com mulheres moabitas, sendo que Deus falou que não era para fazer isso. Você vê o que? Sansão fez isso, se deu mal, não é verdade? Sansão se fez isso também, tá aí bem no livro de Juízes mesmo, né? Que foi procurar mulheres lá no meio dos filisteus, até casar com Dalila e se dar mal, morreu também. Você vê o quanto que Salomão também, que se apaixonou por muitas mulheres, se deu mal também. Depois ele viu que tudo era vaidade, né? Tudo aquilo que ele viveu na vida ali foi tudo vaidade. E vários outros exemplos também. Você vê que Jacó, ele casou com Raquel. Por mais que ele amasse Raquel, Raquel era uma mulher idólatra, né? Então ele passou muito problema ali com Raquel também. Nossa, ele passou problema demais. Então a gente precisa aprender, tá aqui os limites. Se Deus fala para não buscar gente lá no mundo, não desobedeça. Não desobedeça, busca a Deus de todo o seu coração. Fala, Deus, que eu aprenda com os meus erros, não remova os limites. Tem até uma imagenzinha que eu acho muito interessante, que é de um homem que tem um muro, né? Ele tá com um amigo dele conversando, e esse homem fala assim, olha, eu quero saber o que tem atrás desse muro. Esse muro tá me impedindo de prosseguir, tá me impedindo de avançar. E aí o rapaz fala, não atravessa esse muro, porque esse muro é a nossa proteção. Mas mesmo assim o outro vai lá, pula no muro. Quando ele pula, é um abismo. E é isso que acontece muitas das vezes. Quando a gente rompe o muro, quando a gente remove os limites antigos que fizeram o nosso pai. Se Deus fala, não faça isso, não faça. Até os nossos pais mesmo, os nossos avós, nos ensinou muita coisa na vida que a gente não tem que falar, estamos no século 21, pastora. Agora é tudo diferente. Mas não, onde que está escrito na Bíblia que ia mudar, as coisas iam mudar conforme os séculos, né? Claro que você inovar, você adquirir conhecimento, são coisas totalmente diferentes do que você entrar na área já do pecado. Os limites que eu digo aqui são coisas pecaminosas, que Deus fala para não fazer. É pecado, não faça, então se respeite a Deus, não faça. Porque o salário do pecado é a morte, e às vezes a gente sabe o quanto isso pode te custar caro, desobedecer a Deus, tá bom? Se Deus diz não, é não. E os limites de Deus é para o nosso bem, para a nossa proteção, né? O não de Deus é a nossa proteção. E o sim de Deus é para a nossa bênção. Então, examine bem a sua vida em nome de Jesus Cristo, porque Deus quer te abençoar. Nossa, eu falei demais. Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Poderoso Deus, amado e soberano Pai, obrigado por essa palavra que nos ensina. Precisamos respeitar a sua palavra acima de tudo. Meu Deus e meu Pai, não nos deixe jamais remover os limites, Pai, que o Senhor nos impõe na tua palavra, para que nós sejamos felizes, realizados e para que os planos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço hoje por essa palavra e que essa pessoa tenha uma semana maravilhosa, sempre lembrando de respeitar o Senhor e não insistir em permanecer no pecado. Eu as abençoo em nome de Jesus e você diga amém, diga graças a Deus, amém? Olha, um grande abraço no seu coração, espero você amanhã nesse mesmo horário. Um beijo e até lá!